Qualquer empresário no Brasil que você perguntar para ele o que está atrapalhando você investir mais, ele vai dizer juros altos. As empresas fazem investimento pegando dinheiro emprestado dos bancos. É assim que funciona. E não é só no Brasil não, é no mundo. Os juros altos é um empecilho, é uma trave na frente do empresário que queira ampliar os seus negócios. Mas os juros altos não afeta só o empresário. É toda uma cadeia, é um efeito dominó. Se o empresário não investe, ele vai vender menos, vai contratar menos. Com isso, o trabalhador vai ficar mais desempregado, vai ter mais pessoas desempregadas, vão comprar menos e vai fazer o efeito dominó da destruição da economia. Esses juros altos da Selic. E não vem com essa conversa. Estamos levantando os juros, a taxa de juros, para conter a alta dos alimentos. Não vem com essa conversa não. Conter a alta dos alimentos, ou é um empresário do agronegócio, tem que deixar de ser golpista, e outro é mudanças climáticas sobre alguns alimentos. O café, por exemplo. Café, estão fazendo uma análise aí que o café foi muito prejudicado pelas mudanças climáticas. Agora, tem coisa que não foi prejudicada em nada. Ovo, por exemplo. Ovo é só a ganância do empresário mesmo. O Alckmin critica o aumento da Selic para conter a inflação dos alimentos. Ele disse o seguinte, o presidente, hein? Aumentar os juros não vai fazer chover. O vice-presidente também afirmou que o país irá buscar boas relações comerciais, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Mas lamentou a tarifa de Trump. Não adianta lamentar. É outros mundos que nós estamos vivendo. Essa parceria global que o Brasil achava que tinha com os Estados Unidos era uma coisa insignificante. Tá? E ele vai taxar mais ainda, Alckmin. Tá? Olha aqui que diz o Alckmin. Os alimentos estão relacionados muito ao clima. Se eu tenho uma alteração climática muito forte, não adianta aumentar os juros que vai fazer chover, afirmou o Alckmin. Eu só estaria prejudicando a economia no Brasil? Pior ainda, continuou o vice-presidente. A cada 1% da Selic, o impacto é de 48 bilhões no pagamento da dívida pública. A cada 1 ponto que sobe a Selic, o impacto é 48 bilhões a mais. Então não adianta ficar pedindo para o governo manter as contas em dias. O governo faz todos os ajustes para manter a conta em dia. Vai lá o presidente do Banco Central, aumenta 1 ponto e o governo fica devendo 48 bilhões a mais do que já deve. Tá? Não adianta nada. Elisiara, tudo que foi colocado lá já estava na pauta, já estava na ata do Roberto Campos Neto. Mas será que se fosse ao contrário? Será que se fosse o Gabriel Calipto que tivesse colocado uma ata de redução de juros, e se fosse o Roberto Campos Neto assumindo no lugar do Calipto, ele ia obedecer o Calipto? É claro que não. É claro que não ia obedecer. O que a gente está vendo aqui é um bando de lesa-pátrias. De lesa-pátria que a gente está vendo. Pessoas maldosas. Tanto em parte do agronegócio, subindo alimentos indevidos que o clima não prejudicou, como no Banco Central. Elisara, foi escolhido pelo Lula. Foi escolhido pelo Lula. Mas muitas vezes eu digo, Lula tem hora que tem o dedo podre para escolher essas pessoas. A verdade é essa. E mesmo que ele comece a baixar a taxa, ele não vai abaixar 1 ponto. Não. Sobe 1 ponto. Mas para baixar, abaixa 0,25. Aí conta mais 40 dias, mais 0,25. Aí conta mais 40 dias, 0,25. Aí, meu amigo, roda o ano todo para baixar 1,5 ponto. A verdade é essa. Elisiário, Máximos com você. Fazer o quê, né? As pessoas precisam aprender a votar.
Ah, Elisiário, mas eu votei no Lula. Precisa votar no presidente e nos deputados que apoiam o presidente. Senão ele chega enfraquecido no poder. A verdade é essa.